hoje aqui conosco. Ele é o nosso amigo e irmão, né? Está vice-presidente da Federação Espírita Brasileira na área da divulgação doutrinária, coordenador da FEB Editora, palestrante, autor e apresentador de programas da FEBnet TV. Recentemente esteve num ciclo de palestras virtuais pelo estado americano da Flórida, nos Estados Unidos, e hoje aqui conosco. Muito obrigado pela tua presença, Geraldo, e seja bem-vindo em nosso meio. Okay? Muito obrigado, Anderson, amigos queridos, André, pelo convite. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, vendo tanta gente bonita, de um coração regozijado, feliz, não é? Quando eu recebi, Adriana, o cartaz, o flyer que foi feito, eu falei, nossa, que festividade, né? Que, que coisa linda, as crianças com máscaras e tudo. Então, é uma felicidade muito grande, Lisley, estar aqui com vocês, poder desfrutar desta hora de conversa sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, que possa ser o mais útil possível, interativa, e que a gente possa sair desse momento ainda mais felizes diante de tudo que nós estamos atravessando. A nossa proposta é que a gente faça de forma participativa, então temos aqueles que estamos aqui, não é, pela ferramenta Zoom, e aqueles que estão participando pelo Facebook também, que podem mandar aí pelo chat, né, os seus comentários, né, André? As suas perguntas, enfim, a sua participação que a gente vai trazendo para cá e nós vamos conversando, não é? A nossa proposta dessa noite é fazer uma reflexão sobre, afinal de contas, que lições que a gente pode aprender de tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Dezembro do ano passado, janeiro desse ano, fevereiro, quem imaginaria que nós estaríamos na situação que nós estamos neste momento? Será que alguém previu, alguém pensou, alguém se planejou, alguém programou para enfrentar esse momento tão diferente, tão, digamos assim, inusitado, embora já se tenha, né, realizado estudos, até algumas perspectivas de anos anteriores, uma probabilidade de a gente enfrentar uma epidemia, uma pandemia, inclusive, não é? Que poderia afetar o mundo inteiro, mas é aquela coisa que quando vem parece que ninguém leva a sério, porque isso é só questão de filme, não é? A gente vai vendo aqueles filmes, nossa, quando é que será acontecer, né? Lá no futuro distante, e de repente nós, né, Anderson, estamos vivendo isso agora. Um momento muito diferente, um instante em que a gente atravessa, porque é uma travessia, que representa uma provação coletiva mundial, porque todos nós estamos sendo submetidos a um teste, uma prova de fogo, e essa prova pode ter um vínculo com o passado de faltas, constituindo-se, portanto, uma expiação para alguns de nós, para outros pode ser, de fato, uma prova, no sentido também de um aprendizado, de um crescimento. Mas não é apenas uma provação individual. Ela é coletiva porque envolve aqueles que estão próximos de nós, não é? Os familiares, os parentes, os amigos, envolve os colegas de trabalho, está envolvendo gente que a gente conhece aí na nossa cidade, nos outros estados do nosso país e gente de todos os países. Desses mais de 200, né, e 10 países praticamente que a gente tem no nosso planeta Terra, a gente está enfrentando essa situação, cada um dentro do seu contexto, dentro das suas situações, características, né, peculiares, mas todos estamos enfrentando. E isso para nós traz uma série de reflexões, afinal de contas, não é? Por que isso agora, nesse momento? O que será, né, Flávio e Aline, que está acontecendo para mexer tanto conosco exatamente nesse início de século XX, porque nós estamos no ano 2020, não é? Temos aí o terceiro milênio, que são 1000 anos, né? Pela própria lógica, cada milênio tem 1000 anos, e parece que começou assim de um jeito acelerado, né? Movimentado, assim até provocador, este primeiro século desse terceiro milênio, que vai denotar grandes transformações, o que nós vamos atravessar nesse processo evolutivo.
Então, o nosso intuito é fazer uma reflexão. Afinal de contas, o que a gente aprende de tudo isso? O que essa pandemia nos ensina? A gente poderia dizer, esse vírus é muito inteligente, ele tem uma missão especial, né, de fazer um monte de coisa com a gente. No fundo, evidentemente, o vírus, como não pensa, ele não tem missão, não tem inteligência, mas o contexto diante da pandemia que nós estamos vivendo nos trazem, evidentemente, uma série de reflexões e que a gente tem que fazer uma leitura para poder entender o que se passa e para até sabermos como nos comportar diante dessa situação. O que hoje é exigido, porque não é um convite, é uma convocação. Nós não estamos sendo convocados. Eu quero ou não quero. Eu vou ou não vou. Nós não estamos com essa liberdade toda. Vocês concordam? Nós não temos essa liberdade tamanha de escolha. A nossa liberdade nesse momento aqui foi, um tanto quanto, restringida. Nós estamos com poder de liberdade restrito porque estamos sendo convocados. Convocados a trilhar uma caminhada que provavelmente era para a gente ter trilhado há mais tempo e não o fazemos. Como a gente é perseverante, nós somos os trabalhadores da última hora, né? Deixamos para a última hora desse período de transição para poder fazer, não é? Eu acredito assim, no meu estágio de espírito inferior, eu não sou daqueles que fui convidado ali porque não tinha sido convidado, não. Estou sendo convidado há muito tempo e agora estou sendo convidado na última hora para ver se aproveita, porque até então não aproveitamos a oportunidade feita aquela parábola dos trabalhadores da última hora. Mas nós estamos num instante tão especial, crucial e tão oportuno, que essa página, né, de Emmanuel sobre o regozijai-vos sempre, que é exatamente o convite, também convocação, que a gente vê lá no próprio Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças, exultai-vos, regozijai-vos, né, porque grande é o vosso galardão. Nós temos que ter essa visão mais ampla para poder compreender o que está acontecendo. Então, nós vamos contextualizar. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele coloca assim, diante de tudo que a gente está vivendo, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Então a gente já começa tendo aí uma orientação para que diante de tudo que está acontecendo, a gente tenha um posicionamento, uma postura, uma forma de agir, de pensar, de sentir, de vibrar, de estar em comunhão com o próximo. Então, é uma alimentação que nós precisamos fazer. Quando nós ficamos atribulados, é porque é a tribulação do período, meio que inevitável. Nós estamos, de certa maneira, atribulados. Não vamos dizer que a gente não está, né, assim, digamos, incomodado, a coisa está mexida para lá e para cá, aconteceu de um jeito que ninguém estava muito prevendo, agora eu tenho que fazer coisas que eu não fazia, eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa, meu Deus do céu, eu tenho que ficar dentro do meu lar. Olha só, imagina se eu estaria agora no meu lar, pleno sábado à noite, 19 horas, nessa cidade linda aí, não é? O que eu estaria falando? Será que eu estaria no centro espírita também? Enfim, a gente vai pensando, nós estamos num processo de isolamento social, de afastamento social, de reclusão social, mas a grande lição é que nós estamos num processo de recolhimento espiritual. O momento é para uma viagem de incursão, uma viagem para dentro de nós mesmos. A grande oportunidade que a gente tem de se conhecer como nós ainda não nos conhecemos. Então, atribulado a gente fica por conta das situações, do mundo, de tudo que está acontecendo, mas não angustiados. Atribulado pode ser uma questão externa da movimentação, da dinâmica, do que precisa fazer, do que está fora do nosso controle. É a variável não controlável. Agora, angústia é algo que vem de dentro. Nós não precisamos ficar angustiados. E ocorre que boa parcela da humanidade, nesse contexto, está angustiada. Por quê? Porque a gente tem dificuldade em fazer um processo de gestão, de trabalhar o nosso próprio controle, a nossa autoeducação.
A gente não está muito acostumado a fazer uma incursão, para viajar para dentro de nós mesmos. Carlos Fernando, não sei se o senhor está acostumado assim. Eu não tenho muito esse hábito de ficar viajando para dentro de mim mesmo, saber quem eu sou, não é? Que indivíduo é esse? E aí, quando a gente tem que fazer isso, a gente fica surpreso. Nossa, eu não dou conta de fazer isso. Aí a gente vai se angustiando, porque não está preparado. Quem é esse indivíduo, afinal de contas? Será que a gente se conhece? E a gente vai meio que se surpreendendo. Ora, aí continua o apóstolo dizendo que a gente fica numa situação assim, perplexa. Nós ficamos perplexos diante de tudo que está acontecendo. Até nos comportamentos ético-morais é uma verdadeira pandemia de insensatez, não só virótica, mas de insensatez, de imoralidade, de falta de ética, de comportamentos corruptos e corruptíveis, que a gente fica, meu Deus do céu, né? Que estado é esse de humanidade que nós estamos atravessando? Parece que não tem solução para nada. E mesmo diante disso tudo, ainda encontra-se um indivíduo que tem a coragem de malversar o recurso, seja público ou privado, prejudicando a vida das pessoas. Então a gente fica perplexo, meu Deus do céu, é uma coisa assim, estamos estupefatos, estamos admirados. É uma coisa que, de repente, a gente não queria ver. Mas a recomendação paulina é para que a gente não fique desanimado. Perplexo pode ser algo que venha de fora, que nos toque, a gente não tem aquela reação, sabe? Bateu assim, estou admirado aqui, estou assim, não tem ação, né? Qual é a próxima novidade daqui a pouco, né? Vai ligar o jornal, aí você vai ver o que acontece. Fica perplexo, não estou acreditando, não é possível. Daqui a pouco vai ter coisa de novo, nossa, essa eu não esperava. Mas desanimado é sem alma, é sem vida, é de dentro para fora. Então, se a tribulação vem de fora para dentro, a angústia de dentro para fora. Se a perplexidade é de fora para dentro, nós temos o desânimo, como vem ânimo, que vem de alma, ânima, vida, é de dentro para fora. Então, o que a gente pode controlar? A angústia, que a gente não precisa ficar angustiado, e o desânimo, porque nós não precisamos ficar desanimados. Regozijai-vos. Certo? Esse é o contexto de Paulo. Capítulo 13, versículo 33, Marcos. O chamado sermão profético, anotando as palavras de Jesus. Naturalmente, ele não estava ouvindo, porque ele escreve o evangelho através das experiências de Pedro, não é? Ele vai colher as informações e ele escreve esse evangelho. E lá no capítulo 13, versículo 33, sermão profético, diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcela Esteves, seja bem-vinda, querida amiga, diretamente da Argentina. Um beijo para você. E olha, o que a gente sente é que os tempos chegaram. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Os tempos chegaram. Capítulo 18 de A Gênese, nós estamos vivendo esse momento de crise que Allan Kardec define sob orientação dos espíritos superiores como um período de transição. Nós estamos em trânsito, estamos numa viagem, não estamos de passeio, porque estamos em pleno campo de batalha, nós estamos no meio de uma guerra e nós estamos naquela travessia em que a gente não pode se dizer turista, porque a gente não está de folga e nem de férias. Nós estamos na labuta, na luta, no embate, no conflito e, às vezes, no confronto. Então, a mudança no período de transição nos incomoda, porque a gente não muda com facilidade. Talvez vocês todos mudem, eu tenho uma dificuldade ainda muito grande, porque a gente resiste à mudança. A mudança vem assim num impacto para dizer você precisa ser diferente do que você não pode continuar fazendo como você está fazendo. E isso aqui que você acha que está muito bem feito, não é bem assim. É preciso repensar, revisitar-nos intimamente, reconstruir paradigmas, modelos mentais e a gente se colocar diante da vida numa nova postura, numa atitude transformadora, porque é isso que o momento atual de transição exige. Uma conferência de valores, uma apresentação de testemunhos, aí no caso são pessoais, não há como transferir para outrem. E a gente fica pensando, diante dessa pandemia toda, dessa aprovação coletiva mundial que a gente está enfrentando, afinal de contas, o que nós vamos aprender? Porque
Eu gostaria que essa pandemia já tivesse passado, mas não passou, Campetti, e não vai passar tão rapidamente. Vai durar alguns meses ainda, até que a gente encontre uma saída que vai nos dar segurança de proteção da saúde, que a gente vai ter uma vacina. Isso não acontece rapidamente. Mais que apareça um outro medicamento, a gente vai ter que segurar durante um tempo. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai, parece que, minando um pouquinho as nossas bases e as nossas resistências. Então, fazendo a reflexão, eu descobri 5 palavras que eu não sei nem o que significa, vocês vão ter que me ajudar, de ensinamento que a gente pode ter com relação à pandemia. O que a gente vai aprender com esse momento crucial, esse momento especial, de finais de tempos, de transição, de final de um momento para o início de um outro, de encerramento de um período para o início de um novo, de uma transição do mundo de expiação e provas, onde há um império temporariamente do mal, para um mundo de regeneração, onde haverá um certo equilíbrio entre o bem e o mal. Toda essa travessia que a gente está fazendo, enfrentando tudo isso, e a gente precisa voltar-se para dentro de nós mesmos. O que é que a gente vai aprender? São 5 palavras. A primeira delas é alteridade. Nós vamos ter 5 lições com a pandemia, nessas reflexões que a gente está fazendo. A primeira, alteridade. Fácil, né? Alteridade. Alteridade, como é que é isso? Aí eu vou falar a segunda, que é mais fácil ainda. Assertividade. Nós estamos aprendendo assertividade. Mas não é só isso. A gente tem uma outra palavrinha também tão bonita e que tem sido utilizada, que é a tal da empatia. Já ouviram falar? Ana Maria. Você é empática, Ana Maria? Ela está lá prestando atenção. Vai dizer, não sabe, sim ou não. Empatia. Além da empatia, nós temos uma outra palavra que essa todo mundo sabe, isso daí é tranquilo. Metanoia. Essa é simples, né? Metanoia. E, finalmente, a tal da resiliência. Então, vamos lá. O que é que estas 5 palavras têm em comum? Vocês, naturalmente, estão pensando, né? Olha lá. Nós já temos aqui a nossa anotadora oficial, né? Que gracinha. Lições da pandemia. Alteridade, assertividade. Até a nossa produção que sumiu, vou ter que abrir o chat aqui, né? Assertividade, empatia, metanoia e resiliência. Ok. Pergunto a vocês, o que esta palavra, esse conjunto de palavras, que são 5 palavrinhas, tem em comum? Tem pessoas aqui que são terapeutas, estão ligadas à área da psicologia, vai ficar mais fácil responder, né? Eu vou começar citando Carl Rogers, neste livro aqui, que eu tenho uma edição tanto quanto clássica, que se chama Tornar-se Pessoa. Esse é um psicólogo americano, que se tornou muito conhecido na década de 1970 e era muito consultado. E aí nós temos uma análise do livro dele na apresentação, e os críticos dizem o seguinte, que Rogers, ele pronunciou a sua hipótese central como psicólogo que era, em uma sentença. É uma sentença, anunciada assim: se posso proporcionar um certo tipo de relação, o outro descobrirá de si mesmo a capacidade de utilizar aquela relação para crescer. E mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. iPhone, eu não sei como é que é o seu nome, que você está identificada como iPhone 2. Vocês querem que eu releia? Carlos Fernando, eu vou ler só para o senhor. Olha só. Então, a hipótese central desse psicólogo, Rogers, Carl Rogers, que ficou muito conhecido na década de 1970, notadamente nos Estados Unidos, se posso proporcionar um certo tipo de relação, o outro descobrirá de si mesmo a capacidade de utilizar aquela relação para crescer. E mudança e desenvolvimento pessoal
ocorrerão. Bonito, né? Significativo. O que as 5 palavras têm em comum? Mas peraí, Campé, dá para dizer o que significa cada uma das palavras? Vai ficar mais fácil? Não vai ficar só Carlos Fernando, aí vai facilitar para a gente, né? A primeira palavra e várias outras estão definidas nessa sentença que a gente leu. O que é alteridade? O que significa alteridade? Quem quiser escrever no chat, aí pelo Facebook também, fique à vontade. Quando a gente fala a palavra alteridade, dá tempo até dos universitários consultarem na internet, não é? Alteridade. E continua Rogers, enquanto a gente busca o significado. Para o crescimento, então, Rogers entendia movimento na direção da autoestima. Autoestima. Cristiane, você buscou no dicionário? Veja bem, alteridade. Entendia como movimento na direção da autoestima, flexibilidade, respeito por si e pelos outros. Esse é o entendimento do Rogers. Então, para ele, o homem é incorrigivelmente socializado em seus desejos. Nós somos seres sociais, gregários. Isso vem desde estudos antigos até mais recentemente no século XX, quando nós temos a análise do sociólogo canadense McLuhan. Ele vai criar a teoria da aldeia global para dizer que nós somos seres que nos relacionamos e independentemente de distâncias, porque não há barreiras, que nós vamos ter um processo de comunicação. Isso se falava na década de 1960. Nós já estamos, né, em 2020 e ele já com essa visão prospectiva. Só que Emmanuel, antes dele, já dizia que nós vivemos num regime de interdependência. Nós não somos independentes, nós nos dependemos mútua e reciprocamente. E o Livro dos Espíritos vai dizer que é pelo contato social e pela linguagem que a gente vai desenvolver na relação com o outro a nossa potencialidade para evoluir. Ou seja, a gente só evolui porque nós mantemos relações com o nosso semelhante. Nós somos seres sociáveis. E aí a gente vem numa análise de um sociólogo que é polonês. Ele faz uma abordagem muito interessante, que é Zygmunt Bauman. Ele, um crítico da sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo agora, né, doutor André? Você está sabendo lá, né? E a gente vê a importância desse pensador, hoje já está desencarnado, mas ele falando das relações líquidas. Ele desenvolve a teoria da liquidez, né? Relações líquidas, o amor líquido, né? Democracia líquida, tempos líquidos. E ele vai dizer como se assim a gente não fizesse um controle sobre nós mesmos e num processo de vedar os olhos, de enxergar a realidade mais amplamente, a gente estaria simplesmente invertendo os valores. Nós estaríamos dando mais ênfase ao que é temporário do que é permanente. Então, os valores intrínsecos à natureza humana estavam sendo desvalorizados. E aí a gente precisava mudar essa relação. Ora, essa pandemia parece estar ensinando algumas coisas também nesse sentido, não é? Então a gente vê aí essa necessidade. Nós somos seres sociáveis. Nós estamos hoje numa era que não é só da informação. A sociedade do conhecimento, a sociedade globalizada da informação, do conhecimento, as autoestradas informacionais, né, pelas redes e tudo, a gente tem dados, tem informação, tem conhecimento, tem inteligência, enfim, que vão sendo elaborados. Nós estamos muito mais na era da interatividade. Hoje nós vivemos a era da interatividade, nós estamos num processo de relação constante, é assim que a gente se desenvolve. Então, Rogers diz assim: o problema, repetidamente, quando o homem é mais plenamente homem, é que ele é merecedor de confiança. Então, nós somos merecedores de confiança. Isso para nos dizer humanos. Então, a alteridade é quando nós enxergamos o outro
Isso é alteridade. O outro existe. Vejamos no ensinamento do Evangelho de Jesus. A base de todo o Evangelho de Jesus está no quê? No verbo amar. No substantivo amor. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus já traz o outro na nossa relação. A alteridade é quando nós consideramos que o outro existe. É o nosso próximo, e o próximo é aquele que está mais próximo de nós na nossa relação sentimental, emocional, da convivência. E aí, então, nós vamos aprender com um ditado espiritualista que diz o seguinte: procurei Deus, não achei. Procurei a mim mesmo, não me encontrei. Procurei o próximo e encontrei os três. Porque, no dizer de André Luiz, próximo é o nosso caminho para Deus. Necessidade de considerar o próximo. Nós estamos num processo de convivência praticamente obrigatória, aqueles que não fazíamos de forma espontânea. Nós estamos em casa, debaixo do mesmo teto. Flávio, a Aline tem sido uma pessoa extremamente valiosa para o seu processo evolutivo. Você afirma, confirma, e você está amando. Amando de Aline, confere? Isso mesmo. Então, esse é um processo evolutivo, não tem muito como fugir, não é? Nessa consideração do outro, o outro está ao nosso lado, a gente está vivendo no mesmo teto, sob o mesmo teto, estamos no mesmo ambiente, nós precisamos perceber que o outro existe. Quem é que tem saudade de dar um abraço agora? Quem está com saudade de um abraço? Todos nós, né? Eu gostaria muito, a Deise está dizendo, muito bem, Deise, tudo cachalto, eu quero dar um abraço, né? Todos nós queremos dar um abraço, né? A gente sente a falta daquele abraço, assim. Nesse momento, a gente não está podendo se abraçar desse jeito, a gente vai poder dar um abraço, assim, virtual, né? A Fernandinha está se lamentando, né? Calma, vai chegar o momento. A gente sente falta. Essa falta e a ausência de algo que a gente gostaria de ter ou de usufruir nos faz valorizar não só o ter, o usufruir, como, sobretudo, o ser. Que o outro não é propriedade nossa. O outro não é objeto a ser usado e descartado. O outro é um ser humano e, como sistema, merece ser respeitado. Então, alteridade. Eu enxergo o outro. O outro existe. Tudo bem? A pandemia está nos ensinando isso. E aí nós vamos para a assertividade. Interessante, né? Eu tive um retorno recente de uma pessoa muito vinculada ao meu coração e ela disse assim, olha, mas eu quero dizer para você que eu estou tão feliz comigo mesmo. Eu falei, por quê? É porque eu fui assim assertiva ao extremo. Nossa, assertiva, o que foi? Falei tudo o que eu queria falar. Eu disse tudo que estava engasgado aqui, eu coloquei para fora. Eu falei, eu fui assertiva. Falei, fui assim na bucha, fui na lata. Eu falei, eu falei tudo o que eu queria e até um pouco mais. Eu falei, Ele falou, e o outro, como é que se sentiu? O outro não gostou muito, não. Mas eu me senti muito bem, porque eu fui assertiva. O que é assertividade? O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das relações amorosas, nos dá uma lição muito interessante. Não é daquele indivíduo que vai falando da docilidade, lembram-se? Né? Amabilidade, né? Doçura. E aí, de repente, tem um indivíduo que ele é um tanto quanto frustrado, fora da sua casa, e quando chega em casa, ele é o mandatário, né? Ele se arvora numa autoridade, aquela coisa toda, e diz assim, aqui eu mando, e sou obedecido. Ele só esquece de dizer, como nos ensina o Evangelho, que ele também é o quê? É o quê, Denise? Ele também é o quê?
detestado, não é? Então, o que é assertividade? Assertividade é falar o que a gente pensa. É. É colocar o que a gente sente? É também. Mas, com um detalhe. Nós vamos falar na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo, o que nós temos para dizer. Então, o que nós temos para dizer não vem em primeiro lugar na assertividade. Vem por último. Porque primeiro eu tenho que saber qual é o alvo ou a pessoa a quem eu vou me dirigir. Eu tenho que saber o momento adequado, inclusive o momento em termos de tempo e o espaço. Porque às vezes o ambiente, Anderson, não é o adequado. Às vezes eu vou falar com a pessoa, ela está diante do outro, eu falo algo que não deveria ter falado diante de outra pessoa, ou em público. E a gente aprende a fazer o quê? Quando você vai elogiar, elogie em público. Se você for, por um acaso, dizer alguma coisa num tom crítico, ou for chamar a atenção eventualmente, né, Adriana, de alguém que você sabe muito bem disso, você chama no caminho, não é? O Flávio está dizendo que está sem áudio. Olha que bonitinho, que letra linda. Flávio, letra de professor, olha ali. Dá um jeito, ele está sem áudio ali, André, de repente ele quer falar, não sei, né? Diz para ele que a gente já ouviu. Se ele está sem áudio, mas deve estar ouvindo a gente. Não deve estar falando, né? Escreve no chat, Flávio. Pede para ele escrever, André. Bom, então, Adriana, aí no caso é o seguinte, a gente vai chamar uma atenção, vamos conversar algo em particular. Vamos acertar as contas ali, olha e tudo. E aí a gente vai ser assertivo e dizer, você é isso, você é aquilo, você é um... Não, isso não é ser assertivo. Isso é ser mal educado. Ser assertivo é a gente dizer, sabe aquele momento em que você se expressou daquele jeito? Olha, eu posso até estar enganado, mas no meu entendimento, eu senti que você poderia, quem sabe, ter colocado de um outro jeito. Porque você poderia, inclusive, chegar a mais corações, poderia ter um alcance mais amplo, talvez até se sentisse melhor. Quando a gente vai falando assim, a pessoa, ao invés de se fechar, ela se abre. Porque quando você diz, você é, olha, você é o quê? Peraí, né? Mas a pessoa não é, ela está. Por isso que a crítica, ela não é dirigida à pessoa, porque ela não é pessoal. Não só na formulação, quanto na recepção. Por que a gente tem dificuldades em receber críticas? Porque nós levamos para o lado pessoal. A crítica não deve ser levada para o lado pessoal. Assim, quando a gente faz uma crítica também, não deve ser pessoal. Nós devemos criticar um comportamento, uma atitude, uma postura, uma ideia. Aí estamos falando em conversa, em diálogo, que implica numa mão dupla. É uma via de mão dupla, porque vai e volta. O diálogo é diferente do monólogo. Monólogo é quando um fala e os outros ficam escutando ou ouvindo. Não é? Ouvindo é mais uma questão fisiológica, né? Quando a gente ouve o som propagado pelas ondas do ar. Isso é ouvir pelos nossos tímpanos. Agora, escutar é prestar atenção no que nós estamos ouvindo, dando qualidade ao seu conteúdo. Então, eu me lembro uma vez que eu estava diante de um cunhado meu e ele disse assim, Geraldinho, quando é que você vai... Quando é que você vai prestar atenção em mim? Porque eu estou falando aqui há 10 minutos, você não está dando a mínima. E eu lá, prostrado diante dele, ele captando a minha alma. Porque, na verdade, eu estava pensando em outras coisas, estava com pressa, de fato. Uma inassertividade, Anderson, tamanha. Eu não estava dando atenção para ele. Então, estava, às vezes, até ouvindo uma coisa ou outra, entrando no ouvido, saindo do outro, mas não escutando. Ser assertivo é saber dar ouvidos para escutar. Eu aprendi isso também com uma pessoa, perguntei para ela, o que é escutar? É dar ouvidos e, de fato, prestar atenção na fala do outro. Então, não é um monólogo que um fala e o outro fica só ouvindo ou escutando. O diálogo é uma via de mão dupla. Ora, um fala, o outro escuta, depois aquele que estava escutando passa a falar, não é isso? E a gente passa a escutar. E não é um diálogo também, porque
esse neologismo é muito curioso, porque o diálogo é uma espécie de diálogo com monólogo, ou seja, né? Vocês estão ouvindo? Você finge é o seguinte, um está falando, o outro está fingindo que está escutando. Depois, aquele que estava fingindo que estava escutando passa a falar e o outro que estava falando passa a fingir que vai escutar. Isso é um diálogo, não dá certo. Tem que haver diálogo. E para o diálogo não é nada simples, porque nós somos meio complexos nas nossas relações. Não é? Então, ser assertivo é a gente saber fazer uma crítica e receber uma crítica. Quando alguém nos faz uma crítica, mesmo que ele venha num tom pessoal, nós não devemos recebê-la nesse sentido. Se vem uma crítica para você é isso, eu tenho consciência de que eu não sou. Mas eu posso ter agido naquela oportunidade de uma maneira infeliz. E aí eu me abro num trabalho de humildade para poder receber. Então, ser assertivo, a assertividade diz respeito a eu considerar que o outro existe e na relação com ele eu devo respeitá-lo. Eu devo tratá-lo com educação, com urbanidade, com ética, com dignidade. Eu jamais terei o direito de maltratar, seja quem for. Ser assertivo não é aumentar o volume da voz, nem falar a palavra no aumentativo. É nós aumentarmos a nossa argumentação com bom senso, com equilíbrio e com discrição. Porque o Evangelho também nos coloca que quando há duas pessoas em conflito, e às vezes até em confronto, porque em conflito é quando há ideias diferentes que estão ali pelustradas e, de repente, um fala, outro fala, e não há um certo entendimento e parte para o confronto quando vai para a agressão. Então, o conflito faz parte do nosso processo de aprendizado. O confronto é um caminho absolutamente desnecessário. O paralelo que a gente faz é com a dor e o sofrimento. A dor faz parte da evolução. O sofrimento é uma escolha pessoal. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sabia, Adriana? Concorda? Então, nós podemos fazer uma trajetória muito mais simples, regozijando-nos, não é? Sendo felizes, nós expandindo a nossa capacidade de acertar, de nós nos relacionarmos com o outro de uma maneira que seja conforme o Evangelho nos recomenda. Na bem-aventurança, e depois os que choram, porque serão consolados, e depois também, como antecedeu esta, dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles vão fazer o que mesmo, os mansos? Denise, Janaína, eu estou falando quem estou vendo aqui, estou vendo uns 10, 15, né? Então estou falando. Bem-aventurados, ou seja, quão alegres, quão felizes, quão regozijados serão aqueles mansos, porque eles herdarão a terra. É isso mesmo, Janaína. Vão herdar a terra. Que terra é essa? A terra prometida, a terra regenerada, o mundo que nós estamos agora abrindo as portas para termos o merecimento de nele permanecer. A nossa terra, a nossa mãe Gaia, esse nosso lar, essa nossa moradia abençoada, que nesta pandemia também nos dá a lição da natureza. É importante respeitarmos a natureza. Nós vivermos em harmonia com a natureza. Quantas coisas surgiram que há tanto não surgia, de repente a gente começou a enxergar, não é? Os mares mais limpos, né? As águas mais puras, animais que a gente nunca via, agora a gente já está tendo outras consequências. Mares poluídos aí com objetos de plásticos e tudo mais, porque tem um consumo que está aumentando e veja o nosso desrespeito, né? Acaba parando, né? Nos mares que representam vida. Então, ser assertivo é nós sabermos agir de uma maneira adequada, conveniente, conciliatória, mansa, equilibrada com o nosso próximo. A alteridade nos faz enxergar o próximo.
A assertividade estabelece uma relação de respeito com o próximo. E aí vem a tal da empatia. O que é empatia? É tão interessante. E tem vários livros sobre empatia. E nós temos um aqui de Jaime Ribeiro. Ele coloca que a empatia é, num futuro não muito distante, vai ser a característica que vai compor o perfil de todo o profissional que vai assumir liderança. Então, empatia vai ser característica do profissional do futuro, que já está chegando, notadamente daquele que é líder. E todos nós somos líderes, vocês concordam? Líderes, pelo menos, de nós mesmos, não é? E como a liderança situacional, ora somos líderes, ora somos liderados. O que é empatia? Alguém já tinha colocado aí sobre alteridade. Eu quero que repita, por favor, o conceito, se o nosso André pode trazer de novo. Empatia é quando a gente enxerga o outro, exatamente. A gente enxerga o outro porque ele existe. A gente tem uma relação de respeito para com o outro porque somos assertivos e a gente se coloca no lugar do outro. Ser empático é se colocar no lugar do outro, é enxergar com as lentes do outro, é nós vermos inicialmente os direitos dos outros antes do nosso. É sermos justos. E aí a gente vê como foi a Cristiane quem nos disse. Muito obrigado pela participação. Veja que coisa curiosa. Quando nós pegamos o conceito de justiça em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta no que consiste a justiça. Qual é a resposta, Luiz? Luiz Araújo, lá que o Espírito da Verdade dá a Kardec. A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Ah, Espírito da Verdade, mas vai ser sábio assim em outro lugar, né? Mas que seja aqui, porque nós estamos precisando aprender isso. Seja bem perto de nós, que a gente quer estar perto de você, não é? Olha só, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. A gente fica pensando em justiça nos meus direitos, né? E os outros que têm deveres, não. A empatia nos coloca nessa questão de nós estarmos enxergando de fato o outro na forma como ele é, nas características que ele tem, dentro das condições que ele se manifesta. Então, não há julgamento, não há preconceito. Na empatia, nós enxergamos o outro como ele é, dentro da sua manifestação, na condição que se apresenta. Não importa qual seja. Jesus, ele usava de alteridade. Era a assertividade em plenitude. E ele era extremamente empático, porque ele sabia respeitar cada um dentro das suas manifestações, e mais que isso, se colocava na posição dele para sentir o que o outro estava sentindo, para entender como ele enxergava o mundo. E aí tudo fica mais fácil, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, nós estamos seguindo um mandamento divino, relembrado por Jesus. Quando nós tivermos qualquer dúvida sobre qualquer ação, vamos fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Maria de Lourdes e seu digníssimo, não é isso? Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa é a regra áurea. E aí a gente fica pensando, quem é a referência? Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quem é a referência? Estou apontando aqui para mostrar quem é a referência. Quem é? Muito bem, é o outro. Te peguei, André. É o outro. O outro é a referência, porque o alvo para o qual a gente está mirando é esse nosso próximo, para que ele seja atendido nas suas necessidades, peculiaridades, mesmo idiosincrasias que seja, porque nós não vamos questionar, não vamos julgar. Então, fazer ao outro que gostaríamos que fizesse. É evidente que eu gosto de mim, eu preciso gostar de mim, isso é uma condição básica, não é? Eu preciso me amar no alto amor, e aí nós temos que trabalhar toda a questão de autoestima e tudo mais, que Carl Rogers aqui destacou,
E isso passa pelo processo também da alteridade, eu vendo o outro, eu também me vejo, não é? Eu sendo assertivo num tratamento respeitoso para com o outro, eu também estou me tratando com dignidade, e eu me colocando na posição do outro para fazer a ele o que eu gostaria que fosse me feito, eu estou me incluindo nesse processo. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, nesse sentido, de vivenciar as lições evangélicas, que nos são trazidas com clareza, de uma explicação cristalina pelo Espiritismo. Então, vou fazer o outro que gostaria que fosse feito a mim. Eu vou considerar o outro, eu vou respeitá-lo, eu vou tratá-lo de um jeito como eu me trato. Ah, mas eu me maltrato. Não, a gente não se maltrata de maneira alguma. Aí você tem um desvio, né? Tem algum distúrbio, alguma coisa que precisa ser acompanhado de um tratamento. Nós estamos falando do que é natural, do que é normal, não é? O que é excepcional, embora possa ser até comum. Nós estamos num mundo ainda onde há o predomínio do mal, que o comum é o excepcional, porque foge do que é o natural. O natural é fazer o bem, não é fazer o mal. A lei divina leva-nos, evidentemente, a um entendimento de nós mesmos para uma plenitude de felicidade. O caminho do mal nos distancia do bem, de Deus, e aí nos faz sofrer. Simples assim. E a gente está agora sendo convocado a essas reflexões todas para ver se nós nos abrimos para poder amadurecer. Então, empatia é algo fundamental, porque nós vamos, de fato, fazer tudo para o outro, no sentido do ser humano que ele é, e que merece a nossa consideração, o nosso respeito, e mais do que isso, pela lição evangélica, ele é merecedor do nosso amor. Emmanuel diz que quando nós estamos diante do outro, só pelo fato de estarmos diante do outro, nós lhe devemos gratidão. Isso está no livro Estude Viva. É muito interessante. Você vê numa entrelinha, assim, uma frase que marca a nossa vida. Muito obrigado, queridos amigos, por eu estar diante de vocês. Para mim é uma honra, é uma satisfação. Eu falo do fundo do coração. Porque a gente vai aprendendo com as lições. Como é gostoso ver vocês. Nós estávamos conversando no início de um curso, agora, sobre o Livro dos Espíritos, à tarde, e depois a pessoa me mandou assim uma mensagem, falou: Campete, eu estou aqui emocionado, ele gravou e estava quase chorando. Ele falou assim, porque nós estávamos tão juntos, que parecia que a gente estava se abraçando e tudo muito mais próximos do que se nós estivéssemos, de repente, na casa espírita, fisicamente. Eu falei, assim funciona. E assim é o momento de funcionar. É claro que depois a gente vai querer dar um abraço físico, como a gente estava falando, mas nesse momento a gente vai aproveitando essa oportunidade que é valiosa, não é? Então, nos colocarmos no lugar do outro. E isso aí é tão interessante. Victor Hugo, ele diz que, citado por Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, ele diz assim que quando uma pessoa chega e diz para nós, né, ele fala muito mais bonito, mas eu vou traduzindo aqui na minha ignorância. Ele diz assim, Pedro, ele fala assim, Ivana, que quando alguém diz, nossa, mas como você está bem, como você está bonito, vocês já receberam isso de alguém? Alguém já falou assim? Nossa, mas você tá. Hoje parece que tem alguma coisa assim diferente, tudo. Aí você imagina logo isso, se está diferente, está melhor, ou se estava pior, a gente vai pensar no pior, não no melhor, né? Olha como é o nosso raciocínio, né? Mas a pessoa, assim, quando ela vê uma coisa bonita em nós, né? Acha que está tão bem, não é que necessariamente nós estejamos bem, mas o olhar daquela pessoa está nos enxergando assim. E isso é uma coisa muito linda, porque só dela nos enxergar assim, ela já está emitindo vibrações para que a gente fique daquele jeito, não é? Chico Xavier, ele estava caminhando para o seu trabalho lá em Pedro Leopoldo, indo para a Fazenda Modelo. Então estava em passos apressados, porque estava meio atrasado. Chico nunca faltou ao trabalho profissional, nunca. Mas corria, às vezes chegava atrasado. E num dia desses aí, tinha trabalhado até altas madrugadas, né, no dia anterior, psicografando e tudo, e ele ia passando assim diante de uma casa de uma senhora, e uma senhorinha chamou ele, ô Chico, vem aqui que eu preciso tirar uma dúvida com você. E o Chico atrasado, falou, agora não dou tempo, não, deixa para depois, olha, eu estou atrasado, eu vou ter que seguir aqui meu caminho, depois na hora do almoço, eu passo aí, né, aquele jeito mineiro e tudo. Aí andou um pouquinho, deu de cara com quem? Emmanuel. Aí Emmanuel disse assim, Chico,
volte e atenda a nossa irmã. Aí Chico voltou, conversou com a mulher, ela estava mostrando uma receita, que era uma receita de um medicamento que Bezerra de Menezes havia passado pela psicografia do Chico, e ela não tinha entendido lá, né, uma letra e tudo. Aí o Chico explicou e foi ótimo e tal. E aí então se despediu, foi tudo muito rápido. Aí ela diz assim: vá com Deus, Chico. E aí Chico foi, aí ela lá ainda na porta da casa, né? E Emmanuel falou: Chico, dê uma olhadinha para trás. É quando ele viu assim, estava emanando daquela senhora jatos luminosos e que vinham ao encontro abraçando o Chico. Aí Emmanuel diz assim: pois é, Chico, já pensou se ela tivesse te mandado ir com o... Como seria diferente? Então, isso é empatia. Nós nos colocamos no lugar do outro, nós compartilhamos o nosso tempo com o outro e nos sentimos muito bem. Vamos então para a tal da metanoia. Alguém vai ter que pesquisar e dizer o que é, por favor, porque eu não tenho a mínima ideia. O que é metanoia? Do que se trata? Quem estiver gostando, por favor, bota a mãozinha aí, levanta assim, faz assado e tal, faz, mexe de alguma maneira. Se não estiver gostando, não fala nada. Obrigado, gente. Como é gostoso a gente estudar, não é? Essa tal da metanoia, o que significa? Olha, novo modo de enxergar a vida, está dizendo a Daisy. Vocês acham que a pandemia tem a ver? A metanoia tem a ver com a pandemia, com as lições da pandemia? É. Novo jeito de enxergar a vida. E o que é que o Evangelho faz conosco? A boa nova, que é a mensagem da alegria, que é a novidade que inova, porque transforma, porque melhora, porque renova. A gente enxergar a vida com outros olhos. Isso é metanoia, é um processo de alquimia, de transformação interior, quando nós mudamos a nossa forma de pensar. Nós trabalhamos as nossas ideias, permitindo-nos a abertura para um novo entendimento, um novo sentimento, porque a mudança só se dá quando a gente reconhece que é preciso mudar. A primeira mensagem do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografada pelo Cândido Chico, diz assim: imperativos cristãos, são 30. E André Luiz diz o primeiro: aprende humildemente. A metanoia é um processo de aprendizagem. E para a gente aprender, nós precisamos ser humildes. Bem-aventurados os pobres em espírito, vale dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando nós somos humildes, nós nos abrimos para aprender. Quando, ao contrário, somos orgulhosos, nós nos fechamos, porque a gente pensa saber o que ainda não sabe. Lembro-me, no interior de São Paulo, na minha infância, início de adolescência, nós assistimos numa TV preto e branco, em cores preta e branco, ainda desenhos animados. E naquela época, os desenhos tinham fundo moral. Hoje, para você encontrar algum fundo nos desenhos, é um tanto quanto difícil. Moral, então, nem se fala. Mas a gente encontra coisa boa. E naquela época, aparecia um desenho que, salvo meu juízo, era de uma espécie de Mr. Magoo, e ele aparecia sempre com uma quantidade de filhos. Você se lembra, André, da sua época isso? E é interessante, ó, lá mais ou menos, né? Se entregou, não adianta. Aí aparecia, então, personagem e uma série de filhos. Ele tinha um monte de filhos e tudo. E sempre ao final do episódio, que eram episódios curtos, sempre tinha uma frase de efeito. Que era tipo aquela ali, vamos fixar, né, uma lição, alguma coisa. Parece aquela questão mesmo, né, de fundo moral. E aí eu me lembro de uma que uma vez ele expressou e jamais esqueci. Ele disse o seguinte: a mente é feito paraquedas. Só funciona quando está aberta.
A mente é feito para quedas, só funciona quando está aberta. Então, nós precisamos nos abrir, fazendo uma revisitação paradigmática, remodelando os nossos conceitos, que é o que Paul Jupier, um pensador do início do século XX francês, ao escrever Análise das Coisas e também o Fenômeno Espírita, ele vai dizer que todos nós temos uma zona lúcida, que é a nossa capacidade cognitiva de compreensão. Enquanto nós falamos e nos envolvemos nessa zona lúcida, a gente se entende. A partir do momento em que foge dessa minha zona lúcida, eu deixo de entender. E eu me recordo, Anderson, estava conversando certa feita com um colega de trabalho que hoje está, salvo o melhor juízo, na sequência dos seus desenvolvimentos religiosos, porque deixou o serviço, interessantemente, e foi num trabalho de desprendimento, abnegação, para atender a sua vocação mesmo, não é? E ele disse assim para mim, nós estávamos conversando, empolgados, a gente sempre gostava de conversar, naqueles intervalos e tudo. É isso, Carlos, ouve essa daí para ver se o senhor vai gostar. E aí, de repente, o assunto foi, e ele falou, Campete, pode parar por aí. Porque até agora nós estamos nos entendendo. O que você vai me dizer agora não está nos meus paradigmas. Então eu não vou aceitar. E é melhor você não dizer. Eu agradeci demais. Ele sabia que eu ia falar da reencarnação. O assunto estava levando para aquilo tudo, e ele já fez a leitura e tal, e eu aceitei. Falei, tá certo. Eu até te agradeço e tudo, porque o argumento que eu teria exatamente para explicar tudo isso que você está colocando, meu amigo, e eu te dou os parabéns, porque você aceitar e acreditar que tudo isso pode acontecer sem a reencarnação, nossa, que fé maravilhosa que você tem. Mas nós espíritas temos uma fé raciocinada que facilita o meio de campo que você nem sabe. Graças a Allan Kardec, não é? Não é, Luiz? Porque a gente acredita sabendo porque acredita, não é uma fé cega. E olha, vai dizer aqui no livro, que eu recebi da querida maninha Luziane, a Lu, mandou um abraço para todos vocês aí também, de Salvador, né? Ela, ela me mandou um livro pelo correio chamado Venha, Seja Minha Luz, que são os escritos de Madre Teresa de Calcutá. E hoje, na leitura de ontem que a gente estava fazendo, ela colocando de sombra, de escuridão, impressionante. E ela se coloca bem pequenina mesmo, aquela questão assim, e de repente a gente vai vendo todo o trabalho que tem desenvolvido e a grandeza pela humildade, porque é uma mente aberta. E ela fala, é minha fé cega que me sustenta. E que coisa interessante, né? A fé cega que me sustenta. Mas é aquela fé cega em Jesus, em Deus, porque ela acredita confiando plenamente. A gente entende o contexto que ela está dizendo. No nosso caso, a fé raciocinada, porque é aquela fé inabalável, que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade, porque a fé é atemporal, não é, Ana Maria? É assim que funciona para nós. Não é, Wagner? Ele fica mais fácil, porque a gente vai compreendendo. E eu me recordo aqui eu estou sem controle de horário aqui, viu, gente? Vou pegar aqui. Podemos esticar um pouquinho mais? Estamos dentro do nosso tempo, que a gente tem que terminar com outra ainda. É só assim um relato bem interessante que eu tinha levado meu papaizinho ao médico, né, num hospital, ele ia fazer um exame e ele estava fazendo lá o exame, eu não podia acompanhar lá dentro, tinha que deixá-lo depois, né, apanhá-lo. E aí encontrei um amigo de trabalho profissional que estava lá no hospital e tudo, ele me viu, Compete, você aqui, tudo que surpresa e tal. Aí conversamos um pouco, ele falou, minha irmã está aqui, né? Eu estou vindo aqui, minha mãe está lá acompanhando, ela está na UTI, está com câncer, em fase terminal, essa coisa toda, e foi explicando, né? E aí então vi uma senhorinha, 1,5 m de altura, cabelos todos assim alvos, o meu já está ficando assim, né? Ela toda paininha, como já era o meu papaizinho também, nos seus 88 anos. Ele naquela época devia ter 87 para 88, né? Ou já nos seus 88, não, 87. Aí eu vi aquela senhorinha assim, e aí percebi logo que era a mãe do meu amigo. Ele entrou, ela ficou, estava acompanhada de outra senhora, que estendia os braços, ela se sentou, eu me sentei ao lado. E aí, então, ela pegou minhas mãos, eu peguei as mãos dela e começamos a conversar. Ela disse assim, meu filho, para vocês é mais fácil, não é? Para vocês espíritas é mais fácil, não é? Eu falei,
é mais fácil. Mas a minha filha é espírita. E ela, Anderson, de uma fé católica fervorosa, exemplar, que coisa linda. E ela dizendo, mas a minha filha é espírita. E o esposo dela também. Eles estavam frequentando a comunhão, já estavam fazendo o evangelho no lar. Então, eu sei que não é, pelo menos o comum como a gente pensa. Porque normalmente os pais vão antes dos filhos, mas quando o filho vai antes, a gente sente, porque é como se não fosse o caminho natural. Para vocês é mais fácil, né? Eu falei, é mais fácil, realmente tudo. Mas ela também é espírita. Ah, que coisa boa, tão interessante. Daí, uma semana, ela desencarnou. Essa filha da nossa irmã e irmã desse nosso querido amigo de trabalho profissional, né? Então, uma coisa assim que nos toca, porque a gente vai compreendendo. Ontem estive no hospital visitando um querido amigo e irmão de coração, um exemplo de vida. E sempre altivo, uma postura assim, elegante, jamais referência negativa, nunca ouvi. Era uma unanimidade no nosso trabalho. E se aposentou e tudo, e nós tínhamos um grupo espírita no tribunal, Estude Viva, e ele frequentava e tudo. E aí, eu fui visitá-lo, porque a cunhada dele me mandou uma mensagem, falou, olha, ele está se despedindo. Aí eu fui visitá-lo ontem, amanhã eu vou novamente. Porque a morte é até logo, até breve, como nos fala Allan Kardec em A Gênese. Não é um adeus. Isso eu pude presenciar no velório do meu papaizinho querido, e eu coloquei isso emocionado numa fala antes de uma prece, e um menino de 10 anos, neto de uma das vice-presidentes da FEB, estava presente e disse depois para a avó dele, eu gostei de ir no velório. Nunca tinha ido no velório, eu gostei. Porque lá as pessoas, embora estavam um pouco tristes, mas não estavam chorando, não estavam assim, né, como escandalizados. Ele falando do jeito dele, nos 10 anos. E ele falou que eu mais gostei lá foi que eu ouvi que a morte não é um adeus, mas é só um até logo, um até breve. Então, esse nosso irmão está se despedindo. É só os últimos desenlaces mesmo que fazem parte desse processo. E tem muita gratidão por ele. E eu pedi ao meu papaizinho se houver alguma autorização da espiritualidade, ele já está há 1 ano lá e já vem fazendo esse trabalho de ajudar a receber alguns, porque o papai era conversador, feito esse filho dele aqui que não para de falar. E aí, então, ele tem conversado com esses que estão chegando, com alguns mais próximos, né? Para poder, essa certeza mesmo que a doutrina espírita nos dá, exatamente, Elaine. A gente sente esse amparo, nessa assistência, oh, coisa boa. Bom, e aí, então, a questão da metanoia é um processo de transformação íntima. Qual é o objetivo do Espiritismo? Se não promover a reforma íntima de cada um de nós. A transformação moral da humanidade, que está prevista no Prolegômenos, de O Livro dos Espíritos, anunciado pelos Espíritos Superiores. O Espiritismo veio para promover a regeneração social da humanidade, que ocorre através da renovação íntima de cada um de nós. Lá no capítulo 17 de O Livro do Evangelho, sede perfeitos, Elisley, quando vem sede perfeitos, eu sempre falo, como perfeito é o vosso Pai Celestial, a gente vê isso e já começa a entrar em depressão, né, meu Deus do céu? Como é que a gente vai ser perfeito assim? Vamos ser perfeito como é possível, né, da relatividade. Não não é no absoluto, porque Deus é o absoluto. Nós somos seres criados por Ele e vamos atingindo a perfeição relativa, ou seja, fazendo o que está dentro da nossa possibilidade, permitindo esse trabalho exatamente da metanoia, da transformação íntima, de uma alquimia interior, que nós vamos então nos renovando pelas mensagens, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho que a gente realiza. Por isso reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Todos ainda temos más inclinações, né? A gente tem que domar, é um esforço psíquico, mental, de uma autoeducação, né? Que a gente precisa fazer, um gerenciamento. Nós vamos chegando lá aos poucos, né? E sempre buscando o melhor, sempre buscando o altruísmo, não é? Que tem a ver com a alteridade, porque a gente vê o outro e se coloca no lugar do outro, né?
E aí o último ponto, que é a quinta palavra tão bonita, tem sido mais empregado ultimamente. Qual é mesmo, gente? Resiliência. Muito bem. Resiliência. Resiliência é quando a gente pega um travesseiro, você dá um abraço gostoso no travesseiro, sabe? Assim, estão sentindo? Né? Tá aquele abraço bem gostoso. Aí você solta o travesseiro e ele volta. Tudo normal. Olha lá, olha. Faz isso aí para... Demonstra para nós, Luiz Araújo. A demonstração que gostoso. Ó. Ele abraçou ali, né? Abraça a massa assim, o aconchego gostoso. Quando você solta, né, a almofada, ela volta normal. Isso é, na física, o conceito de resiliência, ou seja, é a capacidade que um objeto tem de, sofrendo um impacto, né, ele volta à sua posição normal. Né? Então, a resiliência para o comportamento humano tem a ver com o quê? E aqui eu vou citar o Código da Mudança, esse livro aqui que é de Otton Garcia, ele traz um conceito, o prefácio é de Augusto Cury, e ele traz um conceito muito interessante, pegando o exemplo aqui daquele físico inglês, Stephen Hawking. Vocês sabem da história dele, tem um filme na Netflix, por favor, assistam, e é maravilhoso, e mostra toda a evolução do indivíduo ainda jovem, ele tinha o quê? 21 anos, quando foi diagnosticado com uma esclerose lateral amiotrófica. Isso aqui é uma doença que vai paralisando os músculos do corpo aos poucos, não é? É a teoria de tudo. Muito obrigado, André, aí, exatamente. E mostra toda a trajetória. Aliás, o ator é extraordinário, né, André? Um show de interpretação, assim, uma coisa impressionante. E ele vai mostrando, quer dizer, esse indivíduo que teria tudo, por exemplo, para poder, de repente, abandonar, largar a mão de tudo, pelo contrário, Liz Lane é um exemplo, Ana Maria, Antônio, uma coisa assim impressionante. Ele dá o exemplo de resiliência, que é uma persistência, uma perseverança, uma resistência. Mais do que isso, é uma capacidade de adaptação, Henrique. Ele se adaptou. A capacidade de adaptação é a resiliência. E a gente, para se adaptar, precisa ter o quê? Flexibilidade. Se nós não formos flexíveis, e a flexibilidade demanda abertura, a gente quebra, a gente racha, a gente duro na queda, quando cai, dói. Não é? No interior a gente usava uma expressão que, por educação, que eu fui aprendendo a ter, eu não vou usar naturalmente. Mas é aquele negócio, ele se esborracha no chão, não é? Porque não consegue sobreviver. A resiliência vai fazer o quê? Nós enfrentarmos a dificuldade e sabermos lidar com ela. Então, para isso, eu trago aqui 4 elementos que seriam bem aplicáveis à resiliência. Nós precisamos usar de vontade, é preciso querer, é preciso ter disposição para enfrentar os percalços, os obstáculos, as crises. Mas entendendo que obstáculos, percalços e crises não são impedimentos, são oportunidades, são desafios. Então tem que ter vontade. Vontade é a predisposição íntima que me coloca a par de realizar alguma coisa. Eu tenho interesse, eu tenho disposição, eu estou vivo porque sou ânima, eu sou alma, e aí eu vou realizar, não é? Diz Emmanuel que a vontade é o principal capital do ser humano, e quem tem boa vontade já tem meio caminho andado, fica mais fácil, não é? E aí a gente vem com a vontade e soma-se à vontade a constância da vontade, que é a perseverança. A perseverança, a resiliência também é uma capacidade adaptativa que nos concede perseverança. Nós estamos sendo testados na constância da nossa vontade perseverante no bem. Por quê? Porque a coisa não passa tão rapidamente, vai demorando um pouquinho, não é isso? E a gente precisa, então, ter essa resiliência, essa adaptação. Ser perseverante, manter a vontade firme. Perseverante é aquele que vai até o final, é aquele que não desiste. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Não é isso? Podemos ser atribulados, mas não angustiados. Então, nós temos essa questão da perseverança, que vai dar a base da vitória, segundo Emmanuel. Persevera e é vitorioso aquele que perseverar até o fim. E aí é preciso, além
dessa vontade, dessa perseverança, ter fé. Fé humana e fé divina. Eu acredito em mim, eu confio em mim, eu sei que eu tenho potencial, se eu não tiver, eu vou buscar os recursos para desenvolver essa fé, que vai me trazer confiança, vai me trazer crença, vai me trazer esperança. Mas, além disso, vai trazer certeza. A fé, segundo o Espiritismo, anotado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Então, é preciso ter fé para ter resiliência. É mais do que tudo isso, porque eu já tenho vontade, eu tenho perseverança, eu tenho fé, mas ainda a coisa está difícil, parece estar distante, né, de alcançar qualquer objetivo na vida. Eu preciso ter a ciência de saber esperar. A ciência da paz. A paz, ciência. É preciso ter paciência. Exatamente isso. A paciência que me faz esperar moderadamente, equilibradamente. A paciência, ela me dá serenidade. Ela faz com que eu entenda o tempo certo das coisas, porque na vida sempre há respostas para tudo e Deus jamais deixa qualquer pergunta sem resposta. Pode ser que ela não vai ser exatamente como a gente gostaria de ouvir, mas com certeza será aquela que vai atender a nossa necessidade. Por isso, ter paciência é compor esse conceito de resiliência. Aquele que espera sempre alcança, já diria o poeta Renato Russo. Então, a gente tem que ter essa espera de esperança do verbo esperançar. Não é cruzar os braços como se nós fôssemos meros espectadores da realidade. Nós somos agentes da mudança. Por isso, as 5 lições que nós temos para aprender nesta crise, que é uma grande oportunidade, que nos desafia nos tempos presentes de pandemia, significando uma aprovação coletiva mundial, é exatamente nós trabalharmos o conceito na nossa vida cotidiana de alteridade, de assertividade, de empatia, de metanoia e de resiliência. Resiliência. E aí nós vamos encerrar com Joana de Ângeles e com Emmanuel. Joana de Ângeles, neste livro Garimpo de Amor. Um livro lindo que diz na quarta capa assim: ao navegar pelas páginas deste livro, você ficará deslumbrado com 30 reveladoras facetas deste fascinante assunto que é o amor. Tão antigo quanto recente, o amor é tema que continua desafiando homens e mulheres na arte de bem viver. Admira-nos a facilidade com que Joana de Ângeles escreve e reescreve sobre o amor, permanecendo original em suas ideias sem se repetir ou tornar-se prolixa. O amor é fonte inesgotável de encantadora beleza. E amor e Jesus são termos da mesma realidade. E é tomando exatamente esta expressão final, amor e Jesus são termos da mesma realidade, que a gente vê a beleza de Jesus na sua expressividade. Estabeleceu nesse amor os princípios básicos para a sua vigência e o seu prosseguimento. A simplicidade, o respeito pelo próximo, a bondade para com ele, o desinteresse pessoal ante a necessidade do outro, a compaixão, a perseverança nos propósitos delineados. E a gente encerra, Anderson, André, com Emmanuel no livro Fonte Viva. Livro tão bonito, né? Da coleção linda. A gente fica assim, livro, né? A gente quer abraçar. E aí é bom, a gente abraça mesmo porque faz parte. O capítulo 127 que fala humanidade real. E aqui eu encerro, não com as minhas palavras, mas com as palavras do mentor Emmanuel, pela psicografia do Cândido Xavier, Chico Xavier. Eis o homem, Pilatos, João,
19:5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Vamos identificar os 5 comportamentos em Jesus, por favor? Os 5 comportamentos, num período de pandemia, que Jesus vem nos ensinando há 2000 anos. Traído, não se rebelara. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Encarnecido ou escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Muito obrigado, queridos amigos, pela atenção, pelo carinho. Estamos à disposição, viu? Qualquer necessidade.